Meu nome é Rosneia, eu sou psicóloga, psicopedagoga e hoje eu queria falar um pouco sobre algo que eu tenho visto bastante aqui na minha prática, na minha família, nos meus conhecidos, que é a relação que as famílias estão precisando ter com a educação. Professores, alunos, pais, essa nova situação de aula online, teleaula, videochamada. Nenhum de nós estávamos preparados para isso e, infelizmente, temos que nos adaptar. E os professores, os pais e os alunos estão sofrendo para dar conta disso tudo. Eu tenho visto muita reclamação por parte de pais e crianças e adolescentes em relação à qualidade do material apresentado nas aulas online, e como as aulas são difíceis ou estão desconectadas do conteúdo que eles estavam assistindo presencial, ou que eles não conseguem prestar atenção e que é tudo muito confuso, principalmente para quem está na escola pública, ou não tem acesso às possibilidades que a internet traz. Mas eu queria trazer um alerta, assim, e eu até separei umas coisas aqui que eu tinha anotado, porque eu acho importante lembrar de tudo. Gente, escola, educação é um direito de todas as crianças, mas é um dever nosso, como sociedade, oferecer. Mas nesse momento, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o que dá para fazer, o que é possível. É, a Unesco, quando pensa em educação, ela, e principalmente nessa situação de pandemia, ela pensa muito mais na manutenção do vínculo das crianças e dos adolescentes com a unidade escolar, com os professores, com a ideia do mundo acadêmico e escolar, muito mais do que dos conteúdos. Porque as crianças pequenas, elas não vão conseguir ter a mesma produção que elas teriam numa sala de aula, porque a produção na sala de aula, ela ocorre muito mais pelo lúdico e muito menos pelo pedagógico. Para os adolescentes e para as crianças do Fundamental 2, talvez esteja um pouco mais complicado, porque eles sim precisam ir assimilando conteúdos que são etapas por etapas, que precisam de uma base, e infelizmente muitos vão ser prejudicados. Porém, eles não podem deixar de fazer a parte deles, que é tentar. Os pais estão sobrecarregados, emocionalmente estressados, e isso também gera muita dificuldade, porque além de fazer os próprios trabalhos, darem conta dessa nova dinâmica de estar em isolamento, eles ainda têm que fazer o monitoramento da aula, que era uma coisa que eles tinham por prática delegar para o professor. Essa era a função do professor, sempre foi. E mesmo que fossem pais presentes, que participassem da vida escolar e estivessem sempre ali junto com o aluno, esses pais, eles não passavam o tempo todo com o aluno, com o filho. Eles não passavam o tempo todo assistindo junto com o filho a aula. Eles não faziam aquele monitoramento mais em tempo real, e agora eles estão sendo obrigados a fazer isso, e isso está gerando muito estresse. E aí começa o jogo de empurra de culpa de quem é o responsável. Todos nós. E tem um elemento nessa mistura que está sofrendo muito, que são os professores, que são profissionais que estudaram muito, mas muito mesmo, para oferecer o melhor que eles têm para as crianças, e infelizmente eles não estavam prontos para ter que dar aula online, ter que dar aula por vídeo, preparar conteúdos por plataformas que eles nem tinham conhecimento que existiam. Então, realmente, para os professores está sendo extremamente difícil, desafiador. Eu tenho alguns professores que são meus clientes, eu tenho coordenadores, pessoas ligadas à educação de vários ângulos. E realmente esse é um campo que está sofrendo imensamente a repercussão do isolamento, porque as pessoas precisam se adaptar muito rapidamente a plataformas que são até simples, porém exigem muita coisa que eles não tinham como base. Muitos professores, o mais avançado que eles sabem de tecnologia é usar o WhatsApp e o Facebook. Muitos professores nunca fizeram uma aula de vídeo, muitos professores nunca se viram no vídeo, nunca gravaram a si mesmos dando aula. E eles eram acostumados a ter a interação diária, contínua com seus alunos. E agora eles gravam
por uma tela. E isso, para eles, gera uma angústia muito grande também. É importante a gente ter em mente que esses profissionais também são pais, esses profissionais também são filhos, esses profissionais têm filhos, eles têm família e eles estão na mesma situação que todos nós. Eles estão tendo que lidar com o isolamento, com a pandemia, com o risco de perderem os seus empregos ou com a redução das suas rendas. E tudo isso ao mesmo tempo em que eles estão sendo acusados, estão sendo julgados, criticados como incompetentes, quando na verdade está faltando empatia de ambos os lados, diria. Tá muito difícil para esses profissionais e respeito muito aqueles que estão conseguindo. Professores que já tinham conhecimentos em EAD, meus parabéns, realmente é muito difícil. Professores que estão se esforçando para conseguir fazer o seu trabalho da melhor forma, meus parabéns, vocês são muito bons no que vocês fazem e que bom que vocês estão abertos a aprender ainda, porque é esse o princípio da educação, sempre estar em busca de aprendizado. Meus parabéns e muito obrigado pelo trabalho de vocês. Pais, crianças, alunos, lembrem desses professores, lembrem que eles estão se esforçando para oferecer para vocês o melhor que eles têm. Obrigado por vocês também estarem se esforçando, mesmo à distância, mesmo com as dificuldades. A maioria, pelo menos os que eu conheço, estão conseguindo fazer diariamente as tarefas, as aulas, os trabalhos. Não é tão gostoso como era na escola, não é tão prazeroso. Não é. Mas é necessário. E nesse momento é isso que a gente tem. Fazer a nossa parte, fazer o necessário, porque é o que dá. E mais pra frente a gente vai voltar a fazer o que a gente gosta, o que a gente sabe e o que a gente precisa. Obrigado, valeu!